Então vamos a mais um conteúdo, parte 2 do vídeo Você Pode Conquistar Tudo Aquilo que Você Deseja. Bom, essa série de vídeos faz parte de um estudo que eu estou fazendo do livro O Poder do Subconsciente, escrito por Joseph Murphy. Se você quiser ver o livro na íntegra, é possível ouvir o audiolivro que tem disponível no YouTube, tá bem? Mas como eu venho estudando tudo isso há um tempo, não só essa obra, mas algumas obras similares que trazem referências como essa, eu faço os estudos desses livros e trago aqui as principais reflexões de uma forma sintetizada, muitas que eu estou conseguindo colocar em prática na minha vida, que eu vou até trazer exemplos para vocês aqui hoje. E de uma forma mais simples, que a gente possa realmente compreender como colocar isso no dia a dia, sem a complexidade de, às vezes, de algumas colocações que o autor faz, que não são comuns ao nosso dia a dia, certo? Então, se você quiser ver os vídeos anteriores também, está numa playlist aqui no meu canal do YouTube, O Poder do Subconsciente, assim como tem o do Poder do Agora e do Poder do Silêncio, que são obras também magníficas, certo? Mas antes de começar a fazer essa reflexão, eu vou pedir licença para vocês, porque eu preciso fazer um pedido aqui para o garçom de algo que eu gostaria de comer, tá? Moço, você pode, por favor, pedir esse prato aqui para mim? Tá bem, obrigada. Não, mudei de ideia, você pode voltar? Acho que eu vou querer esse daqui, ó. Obrigada. Não. Moço, faz favor, pode ser esse, tá? Obrigada. Agora, sim, terminou, pode ir. O que eu acabei de mostrar para vocês? Como funciona na prática a ação do nosso subconsciente com o consciente. Ou seja, o quanto a nossa decisão mental, o nosso poder de reflexão. A mente consciente, ela é muito poderosa. Mas quem bota a mão na massa e quem cocria a nossa realidade é o subconsciente. Então, digamos que eu sou a mente consciente e o garçom a quem eu estava fazendo o pedido é o subconsciente. Entenderam a relação que eu quis fazer? Quantas vezes eu mudei o meu pedido? Quantas vezes eu tive dúvida e insegurança se aquilo realmente seria bom para mim, se eu ia gostar do que eu iria receber, ou até mesmo se não houve algumas crenças aqui dentro de mim a respeito daquilo que eu estava pedindo. Então, brincadeiras à parte, é para poder mostrar para vocês tudo que eu estou conseguindo compilar até agora e colocar em prática na minha vida, principalmente essa questão da dúvida. E a dúvida, ela é muito regida por aquilo que a gente quer, e não somente no sentido do querer racional, mas do querer sentido, tá? Antes de entrar nesse assunto do dinheiro, eu gostaria de relembrar um pouquinho, até sugerir, se você não leu, aliás, se você não ouviu o vídeo onde eu falei sobre a fé, o poder do subconsciente e a utilização da fé na nossa vida, que é basicamente, simplesmente acreditar, eu te recomendo assistir esse, para você poder ter uma boa compreensão do que nós vamos falar agora também, certo? Acreditar define tudo. E muitas vezes a gente não consegue acreditar porque nós temos crenças, ideias, suposições sobre o que nós vamos alcançar, que são contrárias àquilo que a gente almeja. Então, eu fiz alguns tópicos aqui sobre o capítulo, tá? De vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui no computador, para que eu consiga passar para vocês, de uma forma bem clara, o que eu gostaria dentro dessa questão. Como atrair, ou como conquistar tudo que você deseja, enfatizando nessa questão de dinheiro agora, né? De bens, do financeiro. No livro, o autor diz que a gente pode conquistar exatamente o oposto daquilo que deseja. E, sinceramente, é o que eu mais vejo acontecer. Não só na minha vida, mas dentro das questões terapêuticas, do que as pessoas procuram tratar dentro da terapia. Por que a gente faz isso? Porque, resumindo, sabe aquela velha história que eu sempre conto, aquele exemplo que a gente dá do elefante cor-de-rosa? Vamos pensar agora, sei lá, num hipopótamo azul de bolinha branca. Quando a gente não quer algo, mas a gente foca naquilo, a tendência é que a gente aumente aquilo que está focando. E não é porque você não quer que vai deixar de acontecer. Pelo contrário, é onde a sua mente, a sua energia, suas emoções, sua vibração está concentrada. Então, trazendo isso para o âmbito da riqueza, se você tem uma mente pobre no sentido de ficar pensando em escassez, de você ficar preocupado com as contas que vai pagar, de você ficar pensando que não vai dar conta, que você não vai ter, que isso não está ao seu alcance, que isso não é para você, é como se você estivesse dizendo pro garçom: olha, garçom, eu quero esse pedido aqui, tá?
Anota isso aqui e traz para mim. É exatamente isso que você vai atrair. E o que é mais interessante disso? Que quando essa realidade chega, é como se a gente dissesse, eu tinha razão, né? Você acaba por afirmar uma ideia da qual você construiu. Aí você pode falar assim, Dani, mas essa é a realidade, eu não tenho, vou tirar da onde? Eu não tenho outras fontes de renda, eu recebo X valor por mês. Tudo bem, essa é a realidade do momento, mas quando a gente cria, nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, que você está pensando nessa realidade, você está criando o seu futuro, baseado no que você está pensando agora. Então, pensa nesse ciclo. O futuro, ele não é linear como a gente imagina, no sentido do relógio, mas ele é cíclico e ele traz os resultados baseados no que a gente pensa no agora. Então, essa é a sugestão que o autor traz, que para mim faz todo sentido. Quando a gente se propõe a criar uma realidade diferente, essa realidade acaba por acontecer de uma forma inevitável, não tem como evitar. Então, aquilo que você pensa nesse momento é naturalmente o que você pensa e o que você sente, é naturalmente o que você vai atrair no seu futuro. Certo? Mas se você fica determinado tempo pensando numa coisa positiva, pensando que você vai conseguir alcançar o que você almeja, tentando ter um foco de esperança, de fé em alguma coisa, mas digamos ali, usar um exemplo, você fica 1 minuto do seu dia fazendo isso e as outras 10 horas que você permanece acordado, você está em outra vibração, em outros pensamentos, criando uma outra realidade. O que é que vai predominar de informação? O que é que o garçom da sua vida está recebendo de fato? Então, é isso que a gente precisa ter consciência. É como quando você joga um bumerangue, né? Você joga, ele vai retornar. Naturalmente, do mesmo jeito. O subconsciente reage da mesma forma, tá? Então, quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa ter consciência daquilo que a gente quer. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre uma forma prática de fazer isso. E a outra questão que ele traz aqui, que faz um link fantástico, é falando sobre a força de vontade versus a imaginação. A imaginação, gente, é imagem em ação. Tudo aquilo que a gente imagina, para o nosso subconsciente, é real. Por isso que a gente chora assistindo um filme, né, uma novela, alguém que morre, uma tristeza ali. Por isso que a gente tem medo assistindo filme de terror. Mas é uma ficção. Mas por que a gente recebe uma intervenção emocional a respeito disso? Porque o nosso subconsciente e a nossa mente não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. Por isso que imaginação é você colocar aquilo em movimento, tá? E aí, muitas vezes, o que a gente faz? A gente pega a força de vontade, acreditando que ela é muito maior ou muito melhor do que nossa imaginação. Ai, gente, um parênteses aqui, tá? Eu estou estudando um outro livro que fala sobre emagrecimento através do uso do poder do subconsciente. Fantástico, eu tô colocando em prática e eu espero logo, logo vir trazer as referências, que eu gosto muito de vir falar daquilo que eu experimento e não daquilo que simplesmente eu acredito. Então, eu acho que logo, logo eu vou falar desse assunto, porque tá fazendo muito sentido, é muito interessante como utilizar o poder do subconsciente nessa relação. Se você quiser saber sobre esse assunto, comenta aqui embaixo. Às vezes eu me animo mais para estudar mais rápido, colocar mais em prática e vir comentar com vocês. Então, fechando o parênteses aí, vamos voltar. Portanto, a imaginação, ela cria a realidade, fato. Eu já comentei em outros vídeos, tudo aquilo que a gente vê no mundo que foi criado pelo homem e não por Deus, primeiro surgiu da imaginação, para que depois tomasse uma forma. Sejam questões materiais, sejam conquistas, produções, o que for. Primeiro passou pela imaginação. A força de vontade, ela não tem o mesmo poder da imaginação. E o que a gente faz comumente, tanto com alimentação, quanto com alguma coisa que a gente quer, atividade física, alguma conquista, parar com algum vício, qualquer coisa nesse sentido, a gente usa a força de vontade. E a força de vontade, ela é muito suscetível. Então, não é nesse livro, mas é lá no livro que eu estou estudando sobre a alimentação e o ganho de peso e essa relação com o subconsciente. Ele dá um exemplo assim. Imagina que você vai comer uma coisa super gostosa, um bolo de chocolate com uma calda quente, bem saborosa, se você gosta disso. Senão você imagina algo que você gosta. E aí,
Você tá com fome, tá ali querendo comer aquele bolo de chocolate, que além da fome é muito saboroso. Chega a boca a salivar, né? Que é muito bom. Então, imagina você utilizando a força de vontade nesse momento. Eu não vou comer esse bolo, eu não posso comer esse bolo. O que que vai acontecer? É muito provável que você consiga, claro, se você tiver, né, trabalhando essa questão da força de vontade, deixar de comer o bolo. Mas quais as consequências disso? Você vai ficar bem? Vai ficar feliz? Não vai, né? Isso vai gerar uma frustração, isso vai mudar o funcionamento dos seus hormônios. Quando você se permitir, você vai devorar metade do bolo. Então, as consequências são desastrosas quando a gente usa a força de vontade. Já quando você utiliza a imaginação, é um processo totalmente leve no sentido assim de se conduzir a situação. Primeiro, uma possibilidade que ele fala: imagina agora esse mesmo bolo de chocolate com essa calda todo cheio de verminhos, daquelas larvinhas assim, como se o bolo já tivesse estragado e um monte de coisas, de bichinhos ali comendo esse bolo, e você pegando com o garfo e levando esse bolo na boca. O que é que acontece com aquela vontade que você tava, aquela água na boca que tinha antes? Some imediatamente, porque a gente, com o poder da imaginação, consegue criar toda a sensação daquela experiência. Então, é muito mais fácil de, opa, eu não quero esse bolo, rejeitar aquilo naquele momento. Então, isso é um exemplo de como a gente pode utilizar a nossa imaginação ao nosso favor, tá? E aí, repito, daqui a pouquinho eu vou falar de uma forma muito eficiente, eu já tinha até prometido nos outros vídeos, de como utilizar isso na prática. Vou deixar para sintetizar isso no final, certo? Então, a imaginação, ela é muito poderosa. Uma coisa que eu experimentei fazer, eu comi um pedaço de um doce que eu estava com muita vontade de comer, comi devagar e imaginei que eu estava comendo mais. E a sensação de ter me saciado, de não precisar mais fisicamente, né, do sabor daquilo, simplesmente passou. Então, foi uma coisa que funcionou. Eu não precisei de verdade comer tudo aquilo que eu queria. O fato de imaginar, de sentir o sabor, já foi o suficiente. Mas talvez a questão das larvinhas lá funcione um pouco melhor, tá? Mas isso é um exemplo que eu gostaria de trazer para essa questão financeira. Por que toda vez que a gente tem o medo, por que toda vez que a gente vibra na escassez, a gente atrai escassez e esse ciclo vicioso vai se potencializando dentro de nós? Porque a gente não utiliza a imaginação de uma forma adequada a nosso favor. Pelo contrário, a gente está sempre imaginando e cocriando o futuro através da preocupação, dos pensamentos de certeza que a gente tem, baseado numa realidade imutável, que eu nasci assim, que a minha vida vai ser sempre assim, que não existem outras possibilidades. E aí a gente não alia isso a um outro processo que é tão natural no ser humano, mas que está se acabando, que é a imaginação. Isso aqui é um adendo meu, tá? Não tem no livro. Mas o que eu percebo como pessoa, como terapeuta, de quem veio de uma infância onde a imaginação era totalmente estimulada. A gente não tinha hiperestímulos externos, nem de brinquedo, nem de videogames, nem de livros, nem nada, né? De coisas que tivessem muita informação visual, que acabam por acomodar a nossa imaginação. Então, eu me considero uma pessoa muito criativa, porque eu desenvolvi a criatividade, eu tive espaço de desenvolvimento de criatividade. Eu brincava muito, nós não tínhamos brinquedos construídos, comprados para brincar, então a gente brincava, eu e os meus primos brincávamos com tudo que a gente podia, com objetos, com frutas, a gente brincava usando a imaginação de uma forma muito expansiva. Todas as nossas brincadeiras eram através da imaginação. E isso hoje me faz ter a consciência de que quando eu tenho um problema para resolver, eu tenho muito mais facilidade em pensar em possibilidades de resolver esse problema. E o que acontece com a maioria das pessoas que não tem criatividade? E criatividade, gente, não é uma coisa que se tem ou não, é desenvolvida, tá? Não faz parte do temperamento, como algumas pessoas dizem, ou da personalidade. Não, é uma capacidade que todos nós temos desenvolvida ou não, que pode ser desenvolvida. Então, quando a gente desenvolve a criatividade, a gente pensa em várias possibilidades, em vários caminhos de mudar a vida. E aí, quando você cria, você coloca a imaginação em movimento, utilizando da criatividade, é certeiro o resultado,
tá? Então, a imaginação e a criatividade são formas transformadoras da gente cocriar qualquer realidade que a gente esteja desejando no momento. E aí, ele fala que a imaginação, ela pode ser tanto disciplinada quanto científica. O que isso significa? A imaginação disciplinada é aquela que você repete todos os dias, é aquela que ele fala no livro, por exemplo, para você dormir falando a palavra riqueza, pensando em riqueza, visualizando dinheiro. Se você fizer isso repetidas vezes, a realidade da sua vida vai mudar como um passe de mágicas. Mas lembre-se, não adianta no outro dia você passar o dia inteiro pensando, preocupado, já acordar cedo, minha nossa, eu tenho uma conta para pagar, eu não vou conseguir. Final do mês, isso, as coisas não vão para frente, daqui a pouco vai aparecer um gasto extra e eu não tenho reserva. Não vai resolver de nada, tá? Então, quando você deixa a imaginação negativa ou aquela que te limita de lado, e você utiliza a criatividade e a imaginação e começa a movimentar isso, eu tenho certeza que a realidade vai mudar, porque eu já experimentei, eu vivo isso muitas vezes na minha vida, tá? Então, a imaginação disciplinada, essa possibilidade de você colocar no seu dia a dia reflexões que enfatizem essa proposta de desenvolvimento da criatividade, tá? Então, é basicamente isso. Já a científica, ele traz essa proposta de acessar o subconsciente burlando a mente racional. Por que burlar a mente racional? Perceba que a gente é regido pelas nossas crenças limitantes, muitas delas, né? E quando a gente não tem consciência dessas crenças, elas vão reger a nossa vida. Jung fala isso, que se você não aprende a dominar o seu subconsciente, ele vai te dominar e você vai chamar isso de destino. Então, ninguém está destinado a nada, pelo contrário, nós somos co-criadores da nossa realidade. O nosso destino é a felicidade desde que a gente aprenda a atrair, a desenvolvê-la na nossa vida. Então, para trazer essa situação, eu gostaria de dar um exemplo claro, prático, que eu percebi na minha vida quando eu comecei a estudar sobre essa questão de prosperidade. Bom, eu percebo na minha vida que quando eu estou próxima de ter uma condição financeira melhor, uma estabilidade ou de alcançar alguma coisa que ia me propor riqueza, digamos assim, eu começo a me afastar daquilo, principalmente vinculado ao meu trabalho. O meu trabalho, onde eu estou hoje, eu sei que eu tenho condições de prosperar. Mas, sempre que eu tô fazendo alguma coisa que me aproxima disso, eu acabo regredindo. Isso já vem acontecendo há bastante tempo. E eu penso, poxa vida, mas eu não tenho crenças ou sentimentos de que eu vou usar mal o dinheiro, nem nada disso. Pelo contrário, eu tenho tantos anseios assim que tocam o meu coração de possibilitar coisas boas para o mundo, para as pessoas ao meu redor, que é uma das coisas que me fomenta a querer ter dinheiro. Porque o dinheiro é uma energia, gente, é bom ou ruim, dependendo do que você faz com ele. Mas uma das coisas, assim, que foi um insight para mim, foi num livro de Theta Healing, onde eu estava lendo a questão das crenças limitantes e percebi que se eu ficar rica, digamos assim, e tiver dinheiro que me possibilite parar de trabalhar, eu vou parar de trabalhar. Eu não vou ser tão dedicada, eu não vou ser tão entregue ao meu trabalho quanto hoje. Não que eu trabalhe por dinheiro, mas ainda é uma necessidade na minha vida. Eu sou uma pessoa que, se o mundo acabar em barrancos, tá maravilhoso. Para mim, felicidade é poder deitar no sofá, é dormir. Se eu tô curtindo uma praia, eu fico ali igual um caranguejo deitado na areia. Por quê? Eu tenho muito dessa preguiça de viver, eu gosto do sossego, da acomodação. Então, eu tenho um pouco de resistência a cumprir horário, a ter uma rotina. Eu gosto de acordar tarde, é isso que me faz me sentir, atender o meu ego, né? Então, eu percebi que se eu tiver dinheiro, eu vou me distanciar do meu propósito espiritual, do meu propósito de vida, que é ser terapeuta, me ajudar e ajudar as pessoas. Então, eu vou estar me desconectando. E como o propósito para mim é algo muito forte, que eu venho trabalhando bastante, talvez até antes de vir para a vida, eu afasto o dinheiro de mim. Então, eu preciso encontrar um mecanismo e um meio de criar em mim a realidade de que eu posso ter uma saúde financeira e, ao mesmo tempo, continuar sendo uma pessoa
ativa, trabalhando e conectada com o meu propósito existencial. Eu ainda estou descobrindo como fazer esse processo. Mas o que eu já estou trabalhando dentro de mim é uma forma de burlar a minha mente racional e acessar o subconsciente, que é essa proposta que ele traz através da imaginação científica, que é utilizar de meditações guiadas, de afirmações terapêuticas e de fazer isso no momento que a mente racional está desligada, ou seja, dormindo ou meditando, em estado alterado de consciência. Se você for pesquisar no YouTube, você vai ver um monte de vídeos sobre isso, sobre possibilidades de você criar alcançar tudo que você quiser dormindo, digamos assim. Eu gosto muito de ouvir, de ter consciência daquilo que eu estou escutando e fazer essas meditações, essas hipnoses, essas induções dormindo. Inclusive, é um trabalho que eu faço para os meus clientes, né? Que você pode fazer também, não é difícil. Dentro da sua realidade, daquilo que você quer, você pode fazer afirmações positivas e ouvir as suas próprias afirmações na sua voz, né? Eu acabo fazendo para os meus clientes, para quem está em terapia, quando necessário, para que isso seja um potencializador da terapia e a pessoa possa utilizar no dia a dia dela essas afirmações subconscientes. Mas é claro que tem algumas padrões aí no YouTube e você também pode criar a sua, assim como eu tenho criado as minhas e para as pessoas que fazem terapia comigo, certo? Então, o que ele traz aqui é isso, essa forma de burlar o subconsciente de burlar a mente racional, aquela que diz que você não pode, que você não consegue, que isso não é para você, fazendo essas afirmações quando você está dormindo, aliás, ouvindo elas, ou se você medita, se você tem um outro momento onde a sua mente não está dizendo, opa, peraí, não, isso não é pra mim, não, isso não é possível, certo? E é uma coisa que funciona muito, 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 muito. Tenho muitas experiências pessoais e de outras pessoas que trazem essa realidade, tá? A ideia dominante é sempre aceita pelo subconsciente. Então, isso resume o que eu trouxe até agora. O que predomina na sua vida em relação ao assunto dinheiro? Se o que predomina na sua vida em relação a esse assunto é escassez, é dificuldade, é medo, é insegurança, então, ou você muda isso, ou você aceita que essa vai ser a realidade que está surgindo na sua vida, tá? E como que muda isso? Primeiro nos pensamentos, nas emoções, primeiro dentro, para depois ir para fora, porque o mundo ao seu redor é reflexo do que você vibra. Então, não existe outra consequência se você trabalhar essas questões, se não mudar a sua realidade externa, tá? E se quiser investir mais nesse conhecimento, eu sugiro muito, gosto muito do autor que chama Bob Proctor, e tem vários outros também que trazem essa referência para a gente acessar o subconsciente, fazer essas alterações de uma forma que consiga te colocar nessa linha, né, da riqueza, mas eu gosto muito de fazer a relação com o nosso propósito existencial. Por isso que nada disso funciona ou a gente não consegue sustentar se você não tiver no processo de autoconhecimento. É o meu caso, por exemplo, se eu não tivesse chegado a essa reflexão de que eu não quero, que eu preciso me afastar do dinheiro para que eu não me afaste do meu propósito e não perca a minha existência inteira, eu ia passar a vida inteira quebrando a cabeça falando, caramba, mas como? Eu tô fazendo tudo que tá ao meu alcance, eu não vou usar mal, por que é que eu ainda estou afastando? Então é só o autoconhecimento que promove isso, não existe outro caminho. E para o autoconhecimento a gente precisa se dedicar um pouquinho, se entregar. Mas outra coisa muito importante que ele falou nessa questão é não ficar dando murro em ponta de faca. A força de vontade, ela não é a ferramenta mais eficiente para fazer esse tipo de modificação. Ela serve para muitas outras coisas, mas tudo aquilo que a gente força acaba em um momento espanando, você não consegue dar continuidade. Tá bom? Bom, espero que tenha sido tão bom para vocês quanto está sendo para mim. E eu não vi qual vai ser o capítulo a seguir aqui do livro, mas acredito que vai ser muito bom também. Eu vou estudar sobre ele, deixa eu ver aqui. Ele fala sobre o seu direito de ser rico, a mente subconsciente como sócia a seu sucesso. Então, continua aqui ainda sobre esse assunto. Depois eu venho falar mais para vocês, então.